Jorge, cidade de Cubatão. Ele pergunta: o Papa seria uma sequência de Pedro? Pergunto baseado nas palavras de Jesus, que disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Eu quero dizer ao nosso ouvinte Jorge que a doutrina da sucessão apostólica é a crença de que os 12 apóstolos passaram a sua autoridade adiante a seus sucessores, que continuando através dos séculos até os dias de hoje, a Igreja Católica vê Pedro como líder dos apóstolos, com a maior autoridade e, portanto, seus sucessores recebem esta autoridade papal, que o dogma da autoridade papal é considerado infalível. Agora, se atendo aos textos que servem de base para essa interpretação, que são Mateus 16, 18 e 19, quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem ser eu? Quem dizem ser o homem, ser o Filho do Homem? Primeiro ouviram a opinião de pessoas de fora, depois ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus citou: pois também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então aqui está esses dois textos que servem de apoio para a doutrina da sucessão apostólica até os nossos dias. Agora, a grande pergunta é: quem é esta pedra? Que é acerca do qual Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ora, quem melhor do que Pedro poderia dizer ou identificar quem era esta pedra? E nós vamos encontrar que Pedro declara sem rodeios que o próprio Jesus era a pedra. Atos capítulo 4, versículo 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre dos mortos, em nome desse é que esta estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ora, aqui está, de forma categórica, no versículo citado por Pedro, ele é a pedra, versículo 11, que foi rejeitada por vós, os edificadores. Agora, o Pedro mesmo, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 4 a 8, ele repete a declaração: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual de Cristo. Por isto também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então aqui nós temos duas declarações enfáticas de Pedro.
declarando que Jesus é a pedra. Mas indo ainda ao apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, 20 a 21, declara o apóstolo Paulo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Agora uma pergunta que pode surgir: e a chave do versículo 19? Quando diz o texto que nós lemos que eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ora, este texto tem sido dando margem a declarações que Pedro tem a chave do céu. Queremos dizer o seguinte, que Pedro, na verdade, abriu o reino dos céus para os homens, sabe quando? No dia de Pentecoste. Quando começou a pergunta dos presentes sobre aquele movimento desusado de pessoas que falavam línguas nos idiomas de outros povos que estavam ali, então começou aquele vozerio, aquela interrogação, e Pedro toma a palavra. Capítulo 2 do livro de Atos, versículo 14, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus de todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. E aí, explicando, ele começou: homens israelitas, versículo 22, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus que por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Em seguida, o apóstolo Pedro, então, continuando, diz ele no versículo 31, nesta previsão, disse a respeito de Cristo que ressuscitou dos mortos. E aí faz ele um apelo diante da multidão que se constrangeu, diz o texto, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A porta do céu aberto às escâncaras para cerca de 3.000 pessoas, pelo apóstolo Pedro, a quem foi dado a chave. Só que esta chave para abrir a porta do céu não é restrita a Pedro. É aquela pessoa que prega o evangelho, como Jesus mandou em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então as chaves que Pedro simbolicamente recebeu de Cristo é a abertura do céu através da palavra que ele nos entregou. Qualquer pessoa que prega o evangelho com sinceridade e honestidade, baseado na Bíblia Sagrada, pode abrir as portas do céu para pessoas que querem entrar.